Olá, amigo, é muito bom estar aqui com você. Eu fico muito feliz quando a gente pode se encontrar, mesmo em plataformas digitais, para apresentar coisas boas. E isso é o que eu vou fazer hoje, e esse é o motivo da minha alegria. Hoje nós vamos falar de um lançamento muito interessante. Nós estivemos testando esse produto a pedido da empresa Smart Dent nos últimos 7 a 8 meses, fazendo uma série de análises, e eu fico muito feliz quando a gente tem um produto de qualidade para poder apresentar aos nossos amigos e colegas dentistas no Brasil e no exterior, especialmente sendo um produto desenvolvido e trabalhado dentro de uma indústria brasileira. Para mim é um motivo de muito orgulho apresentar a vocês o Nick Veneer. Nós sabemos a importância dos cimentos e da cimentação no contexto da odontologia adesiva hoje. E o Nick Veneer é um produto que vem para justamente ter uma excelente relação custo-benefício, com algumas novidades que me impressionaram, e é isso que eu quero apresentar para você nesta aula de hoje. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse produto e sobre os seus diferenciais. Por que é importante nós entendermos o uso de cimentos para faceta, cimentação especialmente de facetas, de onlays, inlays, essas peças parcialmente cobertas, né, as peças que não são de cobertura total. Quando nós cimentamos uma coroa, nós sabemos que muitas vezes essa coroa tem a sua cor em si própria e nós muitas vezes não nos preocupamos, especialmente nas metalocerâmicas, nas zircônio-cerâmicas ou nas zircônias multilayers. Muitas vezes nós não nos preocupamos com o cimento no que tange a cor, as questões ópticas. Mas em peças parciais aderidas, como no caso das cerâmicas, das resinas diretas, das resinas indiretas, das resinas impressas, isso é uma condição indispensável. E você conhece, como clínico, o desafio da cimentação de facetas. Veja esse caso, né? Um erro muito comum, é um caso meu, um erro muito comum depois da cimentação, você achar assim, não, vai reidratar, e você vê que passa 24, 48 horas, e o central lá, o número 11, continua cinza, diferente dos demais dentes, por ser uma faceta e não ter um comportamento óptico adequado. Nós vamos entender o porquê disso e como o sistema Nick Veneer pode te ajudar a contornar esse fato, que é muito comum, especialmente nas peças à base de disilicato de lítio. Muito bem, o que este produto tem na sua apresentação? O produto ele tem um kit, né, um kit completo, é uma embalagem, lembra até uma embalagem mais retrô, né, uma embalagem bem bacana, porque ela tem os berços aqui para que você possa ter a colocação dos materiais e a reposição de todos os materiais do kit de cimentação. Ela está numa superfície que é possível de ser feita uma desinfecção, então você tem uma qualidade fácil de armazenagem do seu produto. Esse é o kit completo, onde você tem aqui todas as cores do Nick Veneer. Ele também conta com as reposições, né? E você pode fazer as reposições e colocar ali de volta no seu kit principal, repondo aqui as cores daquilo que você precisa. E ele tem o seu try-in. Nós vamos falar um pouquinho do try-in deste cimento Nick Veneer, que é muito bacana. Fiquei muito impressionado com o try-in da marca, para a gente poder comentar alguns detalhes interessantes desse cimento. Então, é um kit completo para cimentação de peças no sistema fotoativado. Ele é fotoativado, ele não trabalha nesta configuração deste lançamento com a reação química, ela depende da luz, por isso a designação LC de Light Curing. Ele é um cimento fotoativado para peças estéticas. O que nós temos em relação a esse cimento? Uma gama de cores que a empresa estudou para que ela compreendesse toda a gama de cores que nós temos na escala Vita e da gama de cores dos nossos dentes naturais nos nossos pacientes. Então, ao invés de trabalhar com grandes kits com 9, 10, 15 cores, a empresa trabalhou com cores através de um estudo espectrofotométrico que fossem suficientes para cumprir num kit minimalista todas as cores que nós temos na grande maioria dos nossos casos. Então, quais são essas cores? Acompanhe comigo aí. Nós temos a cor
translúcida, é uma cor muito interessante, com efeito de autoopalescência, uma cor para dentes clareados, mas que não tem aquele aspecto azulado, aquele aspecto que deixa sem vida, é um BL2 ativo em questão de cor. A cor B1, uma das cores mais usadas nos meus testes até então nos casos clínicos, o A1, o A2 e o A3,5. Essas são as cores das pastas de cimentação de facetas no sistema Unique Veneer. Mas tem algo interessante nesse sistema. Foi desenvolvido uma pasta de designação LV, Low Viscosity. É uma pasta onde você tem alta quantidade de carga. Ela, ao ser tirada do tubo, como você está vendo aí, ela tem uma estabilidade de posicionamento. Você posiciona ela na peça e a hora que é feita a pressão, a tecnologia que eu vou mostrar daqui a pouco sobre este material faz com que ela se desmorone, como se você tivesse com essa resina termoaquecida ou como se fosse um gesso colocado num vibrador. E isso permite um assentamento muito passivo da peça para que então os excessos possam ser removidos com grande facilidade. Eu fiquei encantado, foi uma das revoluções que mais me encantou realmente nesse sistema, no uso nesse período de testes, porque isso facilita muito o processo, especialmente na cimentação de dentes posteriores, nas nossas onlays, overlays e tabletops. Então, o sistema Unique Veneer, ele tem duas características que os químicos me passaram dentro do desenvolvimento deste produto. Uma muito interessante, uma tecnologia chamada de OLD, Optimized Light Dispersion. Qual é a função dessa tecnologia? As partículas, tanto no seu tipo, quanto na sua forma e no seu tamanho, foram ajustados para ter o seguinte comportamento. A luz branca, com a sua característica coerente de ter a fonte red, green e blue, sistema RGB, são as cores primárias da luz. Esta luz branca, em uma determinada partícula que existe no produto, ao entrar nessa partícula, essa partícula funciona como um prisma, abrindo todo o espectro de cor, e esse espectro de cor então atinge uma segunda partícula, que é uma partícula mais irregular, mas com alto espalhamento de luz, fazendo com que a luz se espalhe dentro do material de uma forma muito interessante, numa dispersão que gera um efeito realmente de iluminação da camada de cimento. Por que isso é importante? Porque quando eu tenho espalhamento de luz e os tecidos dentários naturais são exímios em espalhar a luz em diferentes direções, o esmalte é birrefringente, a dentina com a sua constituição orgânica e inorgânica também tem esta variação no ângulo de incidência da luz e o seu espalhamento dentro do material. Este material acaba trabalhando de forma muito natural, o que faz com que a luz seja dispersa dentro desta linha de cimentação, transitando da faceta para o dente e vice-versa, e criando a chamada dispersão natural. Isso é uma coisa muito interessante, você observa aí essa característica de diferentes partículas com tamanhos e formas ajustadas para isso. O que nós vimos é que esse sistema casa muito bem com um artigo que nós escrevemos já há muitos anos, lá nos anos de 2013, 2014, onde nós fizemos a classificação das cerâmicas em 4 tipos, das facetas em 4 tipos, né, tanto cerâmica quanto de resina. O artigo especificamente tratava sobre cerâmica, mas também tem uma usabilidade sobre resinas indiretas, onde esta classificação de ultrafinos, finos, convencionais e moduladores cromáticos nos permitiram ter uma boa inserção do conceito desse cimento no nosso approach, na nossa maneira de atuar com a cimentação de facetas, e eu quero chamar a atenção disso para você entender como esse sistema pode, de forma muito simples, ser eficaz na escolha e na inserção da cor adequada para suas facetas. Vamos ficar com essa classificação em mente, 4 tipos, 0305, 0509, 09 1.2 e 1.2 para cima, para entendermos os reais efeitos que uma lente, uma faceta, um laminado pode provocar sobre o substrato dentário. Então, acompanhe comigo esse slide, veja só. Olha aqui esse
ponto da direita superior, onde eu tenho aqui a representação, deixa eu mudar minha ponteira aqui, onde eu tenho a representação como se nós tivéssemos aqui um material que tem uma espessura abaixo de 0,5. Perceba que em relação ao fundo a cor se altera, o material tem a sua densidade ótica, mas quando eu coloco ele sob o substrato, esse substrato não pode ter uma cor ruim, tem que ter uma cor boa, e a variação da cor original para a cor nova é muito pequena. Este processo foi descrito em 1991 por Friedman como efeito lente de contato, ou seja, peças de espessura diminuta, pela baixa densidade ótica, não interferem de forma agressiva na cor do substrato. Então, este é o efeito lente de contato. Grave comigo, aonde ele acontece? Abaixo de 0,5 de espessura da peça, sendo um substrato com cor adequada. Esse é um ponto importante, ok? Nós temos um outro tipo de peça que já está na casa de 0,5 a 0,7. Sai da classificação de laminados ultra finos e entra na classificação de laminados finos. E nesta situação, perceba que a cor é diferente do fundo e que sob o substrato ela altera, não drasticamente, mas altera o substrato. Este já não é mais um efeito lente de contato, onde a cor do fundo está praticamente visível através da peça. Aqui, a cor final é uma somatória da peça, do substrato e do cimento. Aqui é onde nós temos os grandes desafios do processo de cimentação das peças sem metal, das peças à base de cerâmica ou de resinas indiretas. Já no tangir aí de 0,7 a 0,9, nós ainda estamos praticamente em laminados finos para convencionais, e aqui, se eu não tiver cuidado no laboratório, na escolha do material, na aplicação do material, eu vou ter um efeito denominado de efeito vidro, é o temível acinzentamento das peças. Neste cenário, eu tenho um mínimo de possibilidade de afetar a cor final através do cimento, mas muito do que acontece neste cenário é em decorrência da cor da peça e não da escolha do seu material. E acima de 0,9, praticamente o seu cimento não terá uma interferência na cor final para algo positivo ou natural. Se com 0,9 numa prova com até mesmo um gel à base de glicerina translúcido, a cor final não estiver adequada, esta peça deve voltar ao protético, porque não há material interno que resolva qualquer variação cromática em peças acima de 0,9 milímetros. Portanto, note só, o que é importante para você clínico? Para você clínico, medir suas peças quando você recebe-as para cimentação. Então, neste cenário, ao medi-las, nós temos aí os tipos de efeito que você pode encontrar. E aí é onde entra o grande detalhe do Nik Veneer que me encantou. O fato de que eles têm cores que casam muito bem com cada um desse cenário. Por exemplo, quando você tem um efeito lente de contato, peças abaixo de 0,5, não faz sentido eu provocar qualquer efeito óptico no cimento. Este cimento tem que ser um translúcido, com alta fluorescência e opalescência, permitindo apenas que a luz continue caminhando entre a peça e o substrato e mantenha o efeito lente de contato. E o sistema Nik Veneer tem a cor translúcida, com essas características, alta opalescência e alta fluorescência. Quando nós estamos em peças cromáticas, o cimento deve ser escolhido de acordo com a cor da peça. E aí vem um ponto crucial desse cimento. Enquanto muitas empresas confundem os usuários dando nomes como warm, cold, mais um, menos um, não dando nomes convencionais às suas cores de cimento, a empresa Smart Dent colocou no cimento
cor escala Vita. Por quê? O que faz mais sentido para você clínico? Olha, eu pedi uma peça A1 para o meu laboratório, portanto, no efeito cromático eu vou usar o cimento A1. Então, praticamente, se esta análise for feita, nós nem dependeríamos do try-in, porque a cor seria de um efeito cromático da peça solicitada, mais o efeito do cimento, que é da mesma cor da peça. Para isso, eu tenho que ter um alto espalhamento de luz, e nós vimos que o sistema Unique Veneer tem um sistema OLP de otimização de dispersão da luz, OLD, otimização de dispersão da luz, para que essa luz trabalhe dentro do material. Então, é muito importante que você escolha, olha, minha peça é A1, cor final que eu quero é A1, cimento A1, A2, B1, um bleaching, que é o BL2. No efeito cromático, é isso que se casa. É aqui que aí, se você precisar, você pode lançar mão do try-in para uma checagem, um double check. Mas o que é lógico? Lógico é pedir a peça e o cimento na cor final conjugada. Então, peça A1 para efeito final A1, cimento A1. Peça final BL2 para cor final BL2, cimento BL2. Ok? Vamos aqui para o efeito vidro. Em 07 a 09, eu posso ter este efeito mesmo que a peça esteja adequada. Estando adequada, muitas vezes é interessante usar um cimento que crie um ligeiro up no valor, na luminosidade destas peças. E aí o sistema tem o A1, o B1 e o BL2 trabalhando de forma muito interessante. Me agradou muito o resultado com a cor B1 neste cenário de peça. Agora, acima de 0,9, não cabe a escolha de cor do cimento, porque ele terá praticamente nenhuma interferência no resultado final para algo natural, a não ser que ele interfira de forma negativa, mas ele não cria ali uma interferência natural ou positiva neste cenário acima de 0,9. Aqui você pode lançar mão, no caso das onleys, que tem essa espessura, das overlays, da pasta Low Viscosity. Essa pasta que tem uma ação camaleônica, a gente chama isso em ciência de blending effect, é como uma omnicroma, uma unicroma. Esta pasta, com toda aquela tecnologia de pressão adaptativa, funciona super bem nesses casos e até mesmo pode ser usada em facetas quando você tem espessuras que promovam o efeito nulo. Então veja, esse é um cenário de indicação. Você mede a sua peça, escolhe a cor adequada e com isso resolve muito dos casos que você tem aí na sua clínica de forma eficaz. Vamos ver se esse conceito é real? Veja esse caso desafio. Nesse caso, o colega queria apenas uma correção de forma e de contorno dos dentes. Então nós temos aqui algumas características interessantes que complicam, de certa forma, a ótica desse caso. Vamos ver quais são esses fatores complicativos. Quando eu olho mais de perto, eu vejo que o 11 tem uma alteração cromática, uma classe 4. Eu vejo aqui que nós temos os dentes 21, 22 e 12 com uma característica já melhorada em relação à cor. Nós temos que corrigir, vou voltar aqui um pouquinho, a ponta do canino 13, portanto ali vai um fragmento. Então note, eu vou ter peças aqui com diferentes espessuras, porque aqui teremos diferentes preparos. Então, no canino nós vamos ter um fragmento, praticamente no prep. Uma peça de espessura muito fina, provavelmente será um laminado ultra fino. Já no lateral, no central esquerdo e no lateral esquerdo, nós temos preparos ali na casa de 0,6, 0,7, nós teremos ali uma ação de efeito cromático. No dente 11, com o seu escurecimento e com a perda da borda incisal, nós já temos um preparo um pouquinho mais profundo, na faixa de 0,9, onde nós vamos ter ali provavelmente um efeito nulo. A peça tem que ter cor em si própria. Então veja, um cenário difícil, tanto para a peça, mas extremamente difícil para a escolha do agente de cimentação no que tange a ótica desses materiais. Vamos ver como é que a gente então teria que trabalhar. Aqui você vê as peças, é um caso do dia a dia, é um caso de paciente
dentro do consultório, portanto, nada que envolva uma documentação extremamente elaborada, algo real, do mesmo jeito que você tem aí na sua clínica, com os mesmos desafios que você tem. Então veja aí as peças, o fragmento, olha no fundo branco. Percebe a diferença de trabalho da luz dentro dessas peças, como o fragmento do canino muito fino, transparente quase, né, translúcido, não transparente, mas você enxerga ali o branco do fundo. Note como o 11, já com cor em si próprio, né, a cor de 09 aparece na própria peça. Não imagine que o cimento vai mudar qualquer coisa aqui. A peça tem espessura e densidade ótica para manter a sua cor. Então, note a diferença aí desses materiais. Vamos trabalhar com o cimento. No canino, eu vou ter o efeito lente de contato. Já nos demais dentes, nós vamos trabalhar com efeito cromático, à exceção do 11, que eu vou ter efeito nulo. Portanto, a escolha de cor deveria ser, para o canino, a translúcida, para os demais dentes, à exceção do 11, o cimento na cor final da peça. Essa peça é uma peça B1, cimento B1. Então eu vou ter o efeito cromático. E no dente 11, efeito nulo. Eu posso utilizar a mesma cor do cimento das peças que eu usei, o B1, como posso usar aqui a pasta LV, que ela vai trabalhar com a dispersão de luz dentro de um efeito nulo que a própria peça já nos traz em relação à sua ação cromática. Veja então aqui o resultado final, a diferença do inicial para o final, onde há uma homogeneização da cor aceitável ao paciente em todo esse desafio, mas mostrando que mesmo usando cimentos diferentes no que tange a característica, a questão da dispersão da luz otimizada favorece um resultado homogêneo desse caso. Um caso de difícil resolução, se não fosse por um conceito correto de seleção dos materiais, bem como por um material que tivesse ação e uma ótica adequada na dispersão da luz. Ok? Então aí você tem um resultado final do nivelamento, da correção que era o desejo do paciente e um resultado óptico interessante de equilíbrio de cor nos diferentes tipos de substrato. Isso é a grande vantagem desse sistema chamado Unique Veneer. Mas se você quiser usar um try-in para checar especialmente os efeitos cromáticos, a literatura é muito clara. A grande maioria dos cimentos não representam o resultado dos seus próprios try-ins. E o que me chamou a atenção é que quando a gente fez a espectrofotometria no chamado delta-E, o delta-E da pasta base para o try-in, pasta base polimerizada, isso é um ponto importante, porque antes de polimerizar, ela não está na cor final adequada. Uma vez polimerizada, ela atinge a sua cor adequada e o try-in casa com um delta-E menor do que 1 em todas as cores testadas. Isso foi um ponto muito positivo, porque aí sim faz sentido caso você queira fazer a comprovação com o try-in, para você ter ali uma correção mínima nos efeitos cromáticos quando necessário. Então, um ponto muito positivo, vale a pena conferir essa questão da homogeneidade da cor final do sistema try-in com a pasta pós-polimerizada. Também uma característica que me chamou muita atenção no Unique Veneer. O que mais esse cimento tem de tecnologia? A pasta LV, a pasta convencional também, mas isso é muito visível na pasta LV. Ele tem um sistema chamado PAR, que é Precision Adaptive Rheology. Qual é a função disso? A rheologia desse material foi adequada com monômeros e com a dispersão das partículas, que quando ele é comprimido, quando você tem a compressão, há espaço para as partículas se acomodarem de forma a rolarem e provocarem uma rheologia de fluidez. Então, conforme ele vai sendo pressionado, ela vai desmoronando e se tornando extremamente fluida. Você consegue praticamente liquefazê-la na mão. Mas quando você para, ela volta a ganhar a consistência de um compósito. Essa mudança de consistência é muito interessante porque facilita a inserção até o final e a remoção fácil dos excessos. Isso me impressionou e me tornou praticamente viciado em usar esse produto para a cimentação das overlays, das onlays,
com alta demanda de facilidade. Então veja só, você tem aqui essas imagens gentilmente cedidas ali por parceiros e amigos nossos, Dr. Ricardo Traude, Dr. também Gustavo Bertoldo, mostrando a inserção das facetas no Unique Veneer nas pastas convencionais, a facilidade de inserção e depois com um pincel a remoção. Veja que ele não escorre, ele nesta consistência é uma consistência fluida, mas sem escorrer, né, como alguns cimentos concorrentes. Mas é interessante você notar esta situação quando você pressiona esse cimento na cimentação John Lace, ele se desmancha tal qual uma resina termoaquecida e depois os excessos voltam a ter consistência para facilidade de remoção do material. Isso é impressionante, muito bacana essa tecnologia presente no Unique Veneer. Agora um ponto crucial. Já há alguns anos nós temos acompanhado estudos, pelo menos 3 anos na literatura, de uma mudança radical na questão da fluorescência. Nós sabemos que os dentes naturais são fluorescentes e muitos de nós confiamos na fluorescência das cerâmicas. O grande problema é que as cerâmicas têm fluorescência ajustada para 385 nanômetros, que eram as luzes de Wood, luzes violetas antigas de filamento. Porém, 99% dos ambientes hoje que utilizam luz violeta o fazem com luz de LED, cujo espectro é de 405 nanômetros. Qual é o problema disso? As cerâmicas não são mais fluorescentes. E até então as empresas não descobriram um material capaz de ir ao forno, ser elevado a 800, 900 graus e se manter estável para manter a fluorescência como se tinha no óxido que era usado até então. Então nós temos um problema muito sério na fluorescência hoje, especialmente de facetas. Coroas, isso já é uma dificuldade tremenda. Alguns produtos de baixa fusão estão tentando recorrer a glazes para poder, né, no glaze, fazer algo de correção, mas a esmagadora maioria não tem essa possibilidade, e nas facetas isso se torna um problema, porque muitos jovens colocam as facetas e vão para ambientes com esse tipo de luz. A única maneira de corrigir isso em facetas abaixo de 0,7, 0,8 milímetros é através de cimentos fluorescentes, e isso só é possível para cerâmica. Note aqui um adendo, uma nota de rodapé, mas em destaque. Não é possível corrigir a fluorescência, a falta de fluorescência de resinas indiretas, impressas ou não, com agentes de cimentação. Isso não é possível. A densidade ótica da resina que está na última camada não permite o efeito visível do que está por dentro. Já a cerâmica é diferente. A cerâmica permite que o efeito que está por dentro seja trazido afora, desde que a espessura não ultrapasse 0,7 a 0,8 milímetros. Então, em facetas, nós temos a possibilidade de corrigir esse problema. Contudo, a esmagadora maioria dos fabricantes de cimentos de veneer não se preocuparam com isso. E isso me espantou nos últimos 3 anos com os estudos, e apenas um cimento, basicamente, tinha características para ser funcional. E hoje eu fico contente em ver que o Unique Veneer vem como uma nova proposta para também fazer frente a este único cimento que tinha essa característica. Veja aqui, uma linha ali de vários cimentos do mercado. Note, tem cimentos que não são nada fluorescentes. Tem cimentos que têm baixíssima fluorescência. Tem cimentos que têm uma fluorescência mais próxima do elemento dentário. E tem cimentos mais exacerbados. Aí eu te pergunto, o que seria melhor? Eu percebi que a empresa trabalhou com fluorescência um pouco mais exacerbada, até porque ela tem que aparecer através do substrato. Ela não é a cor final, ela está interna. Então, quando nós começamos a analisar produtos e literatura, note, por exemplo, esse estudo, um estudo que faz uma análise da propriedade fluorescente dos materiais dos dentes. Veja a grande variação de fluorescência, algumas com desvio até da cor e do tipo de fluorescência, mas note que interessante, as cerâmicas, veja aqui, ó, aqui nós temos cerâmicas e vários materiais, dente descido,
sistemas de resina, resinas convencionais, resinas para serem usadas em boca. Note, as cerâmicas estão no índice mais baixo de fluorescência. Ela começa a subir, então, cerâmicas, os ionômeros, daqui a pouco entram aqui algumas resinas, veja resinas aqui da marca 3M, baixa fluorescência, e aí a fluorescência começa a subir, e algumas resinas têm fluorescência exacerbada, não é? Mas é importante lembrarmos que a fluorescência da resina vai aparecer na última camada. Então, ela ser exacerbada, a resina em si não é algo muito interessante, quando ela é material de fim, quando ela é material final. Mas no cimento é interessante ser um pouco mais exacerbada, porque veja esse outro estudo analisando justamente essa característica que já está preocupando há 3 anos a comunidade científica sobre essa falta de fluorescência das cerâmicas no contexto atual. Note que quando nós analisamos aqui, olha, este material tem alta fluorescência, este material de cimentação, esse material é chamado de Variolink Static. Quando nós analisamos aqui o dente natural, ou que seria o nosso controle, nós estamos um pouco acima do controle, o que é interessante e importante. Mas há cimentos, por exemplo, o Relayex Veneer, que está muito abaixo, o que faz com que eu não tenha a percepção da fluorescência nos materiais cerâmicos. E a fluorescência, para quem usa, por exemplo, microscopia com luz fluorescente, como é o caso do X-Taro, da Zeiss, outros microscópios, a fluorescência é importante muitas vezes na visualização de excessos. E se ele é mais fluorescente do que o elemento dentário, isso facilita a remoção de excessos em vista de microscópio com luz fluorescente. Portanto, essa é uma característica que nós tínhamos em apenas um cimento. E quando nós analisamos os materiais, veja só, o elemento natural, a fluorescência da dentina, um cimento como o Relayex Veneer. Quando nós comparamos Variolink Static, comparado com a fluorescência da dentina, um pouco mais do que a fluorescência. E aqui nós vemos o Unique Veneer, na cor universal LV, mais fluorescente. E tem que ser. Por quê? Porque ela vai atravessar a peça. Ela não tem que ter a mesma fluorescência do elemento dental. Por quê? Porque ela não é o fim, ela é o intermédio. E isso também facilita o excesso a remoção de excesso de cimentos. Muito interessante. A característica realmente é muito interessante desse material, neste quesito de fluorescência. E um ponto importante, também quando a gente olha mesmo o material que é fluorescente, já existente no mercado, nem todas as pastas têm uma performance interessante de fluorescência. E no Unique Veneer, o que nós percebemos é que há uma variação, a cor trans tem mais fluorescência, mas ela está dentro de um grau linear, a BL2 também, mas um grau linear que entrega aquilo que o clínico precisa. Isso é um ponto crucial entre os concorrentes e o sistema Unique Veneer. Veja só então esses casos, também um caso aqui de facetas, gentilmente cedido pelo Dr. Ricardo Traud e pelo Dr. Gustavo Bertoldo, uma necessidade de facetamento. Imagina, fazer a mão livre, algo com grandes espaços, com um planejamento que muitas vezes no espaço interproximal não é tão simples de ter um excelente resultado. Aqui um caso muito bom para as resinas indiretas ou para a cerâmica, mas no caso da cerâmica você teria que ter algum tipo de micropreparo, e é uma menina extremamente jovem, onde os colegas, os grandes amigos, pensaram no conservadorismo e por isso lançaram mão da escolha de resina, no caso aqui a resina Vitality impressa. Então veja só, esse é o cenário inicial, as facetas impressas em resina Vitality. Eu convido você, se você ainda não conhece o sistema Vitality, conheça o sistema, você vai se encantar com as possibilidades do sistema. Veja aqui as peças, sem preparo, muito delgadas, e aí a grande importância da análise da espessura. Então veja, se eu estou com peças abaixo de 0,5, elas farão efeito lente de contato. Então quando você
prova essas peças, elas não vão alterar drasticamente a cor do substrato, vão interagir de maneira muito consistente com esse substrato. Fator, então, importante aqui é que você utilize um cimento, no caso do Unique Veneer, translúcido. Esse cimento permitirá o efeito lente de contato, dando este resultado muito harmônico ao final. Veja a manutenção, né? A peça escolhida na cor adequada dos inferiores e o cimento não alterando a dinâmica de transmissão de luz, apenas favorecendo a dinâmica dessa transmissão de luz, gerando esse resultado muito interessante com o sistema Vitality e o cimento Unique Veneer. Mas o que eu gostaria de mostrar aqui para você que me impressionou é a pasta Low Viscosity, LV. Veja nesse caso, também um caso de dente posterior feito pelo sistema digital com impressão de Vitality. Então nós temos aqui uma fratura dentária, o antagonista escaneado, o registro de mordida antes do preparo, e aí o preparo é feito sob isolamento absoluto, o IDS, o selamento dentinário dessa dentina é feita sob isolamento absoluto, e a grande vantagem do sistema digital, você pode trabalhar o escaneamento daquela região, daqueles scanners iniciais, apenas trocando esta região, que é a região de modificação do preparo, e casando tudo isso, mantendo o isolamento em posição. E a partir disso, a peça vai para o desenho, ela vai ser impressa. Aqui você vê o tratamento da peça de Vitality, é muito simples, os dentistas, os nossos amigos já estão acostumados com esse tratamento de peça, e o preparo do dente também de forma simples para entrar então com o sistema Unique Veneer. Veja só, aqui a pasta LV colocada na peça, ela não escoa, ela tem consistência como se fosse uma resina composta, mas quando ela sofre pressão, veja o extravasamento, ela vai afinando e ela assenta de modo muito fácil, sem a necessidade de ultrassom, sem a necessidade de itens vibratórios, apenas a pressão da peça até o seu assentamento final, para que ela possa ser limpa lateralmente, de forma muito simples, porque ao parar a pressão, a reologia adaptativa traz a consistência de volta. Esse cimento então é limpo e a peça em Vitality é fotoativada para então ter ali o acabamento, polimento e o ajuste final. Então você tem aqui o resultado final, um cimento que tem uma cor de espalhamento de luz, de blending effect. Nós aqui no Brasil, erroneamente, mas usamos o termo efeito camaleão, é uma característica desta pasta especificamente. Eu tenho utilizado essa pasta nesses meses de teste em todos os casos, independente da cor das onlays ou overlays, e o funcionamento final é muito interessante. Fiquei muito mesmo encantado com o resultado que a transmissão de luz que esse sistema permite em relação a esse tipo de peça. Eu acho que isso vai facilitar muito a vida dos nossos amigos clínicos. Então, esse era o sistema Unique Veneer. Esta era a aula de apresentação do sistema, mostrando as características que nós vimos nesses meses de teste, nesses meses de estudo, dando essa base científica e agradecendo à empresa por nos fornecer o material para esse teste, mas também para relatar aqui o nosso orgulho de saber que uma empresa brasileira está trabalhando de forma tão tecnológica, tão consistente para entregar um material de primeiríssima linha para nós clínicos. Mas eu não podia deixar de encerrar essa apresentação sem falar do ponto que me impressionou para nós, brasileiros, né, num cenário tão difícil muitas vezes, na característica socioeconômica e na imensidão do nosso país de extensão continental, foi a questão dos valores, aquilo que a gente chama em gestão de custo-benefício. Se você já foi meu aluno, sabe como é importante para mim falar sobre gestão de uma clínica odontológica, porque é isso que nos dá o ganha-pão, é isso que nos faz ter honorários justos, e você tem aqui um comparativo, e eu fiquei impressionado porque a empresa colocou a maior gramagem possível, nós temos isso apenas no sistema RelaX Veneer, mas num custo muito atrativo por toda a tecnologia
que este produto entrega tecnologia brasileira, insumos alemães e americanos, insumos que são muitas vezes utilizados nos grandes concorrentes internacionais, mas com um custo acessível ao nosso mercado. Eu fiquei muito contente, acho que isso é um ponto de valorização que a gente tem que ter em empresas que se preocupam em entregar soluções de bom custo-benefício. Então, acho que é importante finalizar mostrando que o valor gera neste produto um custo-benefício impressionante para o nosso dia a dia, no nosso país, e numa odontologia séria, honesta, entregue num país com tamanha extensão territorial, podendo acessar o maior número de pessoas possíveis, dando a essas pessoas a qualidade de um produto a ser utilizado em suas bocas, que nos dá segurança e respaldo. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se você tem alguma dúvida, por favor, encaminhe a empresa. Terei o maior prazer em recebendo essas informações, poder respondê-lo. Um forte abraço, fique com Deus e até uma próxima oportunidade.